Estamos começando agora uma série de estudos. Coloquei aqui um panorama do Antigo Testamento, mas não seria um panorama realmente assim no sentido de nós vamos ter uma visão geral do Antigo Testamento. A ideia é sim, nós vamos passar uns bons meses, talvez aí uns 8 meses, estudando os livros do Antigo Testamento. A ideia é basicamente em cada domingo estudar um livro do Antigo Testamento. Às vezes num domingo ou outro nós vamos estudar mais de um livro, às vezes os livros menores ou os livros que estão conectados uns aos outros, nós vamos fazer num só domingo, mas nós devemos, o que nós queremos é levar a igreja a ter um conhecimento bíblico mais profundo, conhecer melhor a Bíblia, e muitas vezes nós negligenciamos o Antigo Testamento, né? No sentido de, Jesus está no Novo Testamento, aquilo que explica mais diretamente da nossa fé está no Novo Testamento, e nós vemos às vezes o Antigo Testamento meio como um apoio, como algumas histórias para nós lembrarmos de algumas coisas, mas o importante é que Jesus já está ali no Novo Testamento. E é claro, Jesus é a revelação final do plano de Deus, do plano de salvação. E se Ele é o plano final, o plano maior, essa é a nossa ênfase realmente. Nós estamos depois de Cristo, e o que nos importa é o depois de Cristo, o fato da obra de Cristo ter salvado a gente. Porém, para nós entendermos mais a fundo a obra de Jesus Cristo, e mais do que isso, para nós conhecermos a Deus, nós precisamos conhecer o Antigo Testamento também. Por quê? Porque o Antigo Testamento é a parte da história da redenção que Deus criou. Porque Deus já não, logo depois da queda, já não chegou Jesus. E já não começou o plano de salvação já na plenitude de Cristo ter vindo, logo depois de Adão e Eva ter pecado, Cristo vir e morrer pelos pecados deles, e todos aqueles que crescem em Jesus seriam salvos, porque Deus tinha um plano. E nesse plano e nessa história, e vamos contar aí que sejam 4.000 anos de Adão e Eva até Jesus, Deus se revelou e mostrou quem Ele é. E é nisso que nós conhecemos a Deus. Você entender como Deus se relaciona com Noé, como Deus se relaciona com Abraão, como Ele se relacionou com José, com Moisés, com Gideão, com Davi, com Isaías, com Jeremias. Em todos esses eventos, Deus está revelando o caráter dele. Inclusive até um problema que a gente sempre tem com relação ao Antigo Testamento, inclusive uma das primeiras heresias que surgiu na igreja, é exatamente baseado nessa ideia. O Deus do Antigo Testamento era malvadão, o Deus do Novo Testamento é bonzinho. O Deus do Antigo Testamento ele era bravo, era um Deus de ira e tudo mais. O Deus do Novo Testamento é amor. Não, Deus não mudou. O Deus do Antigo Testamento é exatamente o mesmo Deus do Novo Testamento. E o Deus de amor do Novo Testamento você vê explicitamente no Antigo Testamento. E o Deus de ira que você vê no Antigo Testamento, você vê claramente no Novo Testamento. Quer saber onde o mais explícito? Colocando o próprio filho dele numa cruz, levando o próprio filho dele a ser sacrificado. Ele não permitiu que Abraão sacrificasse o filho, mas ele sacrificou o próprio filho dele, por amor a nós. Então, no livro de Hebreus, o autor vai falar, porque Deus é fogo consumidor. Se Deus não é o Deus de ira, joga fora o livro de Apocalipse, que você vai ver a ira de Deus contra Satanás e todas as hostes de Satanás, contra aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, a ira de Deus vem sobre eles. Então nós precisamos entender que é exatamente o mesmo Deus, nós precisamos entender o contexto das coisas, é por isso que nós precisamos conhecer melhor o Antigo Testamento. Mas
precisamos nos aprofundar às vezes, tipo, conhecer livro por livro, e não é o objetivo aqui, não é nós fazermos algo maçante, de ficarmos com um monte de coisa técnica ou ficar estudando muitas minúcias. A gente não tem como estudar em detalhe cada um dos livros, né? Principalmente tipo Gênesis, a gente ficaria umas 5 aulas estudando Gênesis, mas a gente não tem como fazer isso. Não, daí, claro que não tem como fazer sim. Estamos começando uma série de 5 anos estudando o Antigo Testamento. É uma opção que a igreja pode ter, né? Mas a gente quer ter, então, focar os pontos principais. E na aula de hoje, a nossa questão é mostrar uma visão geral realmente do Antigo Testamento, ter uma ideia de o que é o Antigo Testamento, como ele é organizado. Nós só vamos mostrar isso hoje. E aí, então, nas próximas aulas, daí, domingo que vem, nós começamos estudando o livro de Gênesis, né? Ver os pontos principais, como se organiza Gênesis, qual é a mensagem de Gênesis. É esse o objetivo, tá bom? Então, nós vamos começar e eu não vou inventar a roda. Nós já temos um vídeo de 14 minutos, muito bem estruturado, dando uma visão geral do que é o Antigo Testamento, tá? Não assuste ali com o termo Tanakh, ali que ele vai explicar no vídeo, tá? O que é. Tanakh ou Antigo Testamento é a mesma coisa. Tanakh é se você é judeu, o Antigo Testamento se você é cristão. Então, esse vídeo, quando começar a rodar o vídeo, você vai ver que vai estar o título aqui. Esse vídeo é do Bible Project, é um grupo de designers que começou a desenvolver vídeos, só que existe a versão em português hoje. E eles têm, se você quiser já ver o que a nossa proposta eles têm um vídeo para cada livro da Bíblia, um vídeo de às vezes 8, 10 minutos. Você tem no canal deles, se você for Bible Project Português, você tem centenas e centenas de vídeos, além dos livros da Bíblia, tem assuntos relacionados à Bíblia, e todos nesse formato explicando de forma bem ilustrativa aquilo que eles estão explicando. Então eu vou rodar esse vídeo, é um vídeo de 14 minutos, que vai dar uma visão geral da Bíblia, explicar qual é, visão geral do Antigo Testamento. Depois a gente volta a conversar. Se você abrir uma Bíblia protestante e olhar o índice, notará que os primeiros 3/4 formam uma coleção chamada Antigo Testamento. Se você olhar para a lista de livros, verá que é composta por 39 obras menores agrupadas em 4 seções principais. Os 5 primeiros livros são chamados de Pentateuco, seguidos pelos livros históricos, os poéticos e, por fim, pelos livros dos profetas. Isso parece simples, mas na verdade é mais complicado e muito mais interessante. Essa organização dos livros em um único volume, chamado Antigo Testamento, é uma tradição cristã posterior que se desenvolveu depois de Jesus e dos seus apóstolos. Na tradição judaica antiga, essas obras estavam todas em rolos separados e eram concebidas como uma coleção de 3 partes, chamada Tanakh. É um acrônimo hebraico para Torá, que significa instrução, Neviim, que significa profetas, e Ketuvim, que significa escritos. A Tanakh tem os mesmos livros que o Antigo Testamento protestante, mas é organizada de maneira diferente. A Torá corresponde ao Pentateuco, mas os profetas são 4 livros narrativos históricos com 15 obras nomeadas em referência a profetas específicos. Depois disso estão os escritos, uma coleção diversificada de textos poéticos e narrativos. E esse formato de 3 partes é muito antigo. É mencionado em textos judaicos antigos, como os manuscritos do Mar Morto, a sabedoria de Ben-Sira, até Jesus de Nazaré o mencionou. Isso porque essa forma de 3 partes está relacionada ao formato de composição dos próprios rolos. Se você prestar atenção, descobrirá que cada rolo foi organizado com referências que ligam o livro à coleção maior de 3 partes. Então, quem juntou todos esses rolos? Foi um processo longo. Alguns dos famosos colaboradores são conhecidos.
como Moisés ou Davi, mas a maioria dos autores permanece anônimo. Na Bíblia, eles são simplesmente chamados de escribas ou os profetas. Esses escritos foram formados ao longo da história de Israel à medida que gerações de escribas proféticos coletavam histórias e poemas anteriores e os integravam em composições maiores. No fim, todo esse material formou a Biblioteca Unificada de Escritos, a Tanar. Fica claro, a partir dos textos dos Salmos e dos Profetas, que esses escribas proféticos acreditavam que o Espírito de Deus estava guiando todo esse processo, de modo que, por meio de palavras humanas, Deus fala ao seu povo. É por isso que eles amavam esses textos, estudando-os, integrando-os numa coleção unificada. Não sabemos exatamente quando esse processo foi terminado, mas foi nos últimos séculos antes do tempo de Jesus. Na sua forma final, a Tanar oferece uma interpretação profética da história de Israel que afirma revelar os propósitos de Deus para resgatar o mundo inteiro. E embora não possamos tratar de toda a coleção em um vídeo, é útil ter uma visão geral do que falam esses escritos. A Torá começa com Deus criando e abençoando um importante pedaço de terra, o nosso mundo. E Deus o confia a uma criatura que reflete a imagem divina, humano, ou em hebraico, Adão. Deus escolhe a humanidade para governar o mundo como reis e rainhas da criação. E a pergunta é se eles confiarão na sabedoria de Deus para discernir o bem e o mal, ou se vão preferir ser autônomos para definir o bem e o mal para si mesmos. Mas há outra criatura com os humanos, uma serpente misteriosa. Ela está em rebelião contra o Criador e seduz os seres humanos a se rebelarem de forma tola contra a generosidade de Deus. Como resultado, a humanidade é separada de sua fonte divina de vida e exilada de um jardim de bênção para morrer em um deserto perigoso. A partir daí, a humanidade continua se espalhando e redefinindo o bem e o mal, e as coisas logo vão de mal a pior. Eles constroem cidades atormentadas por violência e opressão, o que aponta para a fundação de uma cidade chamada Babilônia, onde as pessoas se colocam no lugar de Deus. E agora, o conflito básico do enredo da Bíblia está definido. Deus quer abençoar o seu mundo e governá-lo por meio dos seres humanos, mas agora eles são o problema. Eles estão sob a influência do mal. Eles são tolos e sem visão e se dirigem para a autodestruição. E isso é tudo uma preparação para a solução de Deus. Precisamos de um novo tipo de ser humano. Então Deus promete que um novo ser humano virá e não vai ceder à serpente. Na verdade, ele vai esmagá-la e será esmagado por ela. A partir daqui, a história traça a linhagem prometida a um homem e uma mulher, Abraão e Sara. Deus confia a eles a mesma bênção divina dada à humanidade na primeira página. Assim, eles deixam a Babilônia para uma nova terra, que é como um jardim, que Deus promete dar à sua família. O que segue é a história da família de Abraão. 3 gerações, Abraão, Isaque e Jacó, seguido por 12 filhos. E temos bastante esperança, até que nos deparamos com uma história super disfuncional e destrutiva da família deles. Eles mentem, traem, quase matam uns aos outros, sem mencionar os escândalos sexuais. Mas o que você esperava depois da história do jardim? Eles são humanos. Por fim, a família de Abraão acaba sendo exilada no Egito. Todas essas falhas da família de Abraão formam um pano de fundo sombrio para os poucos momentos de brilho na história. Deus segue comprometido com essas pessoas. Ele até faz uma promessa eterna a eles, chamada de aliança, de que vai resgatar e abençoar toda a humanidade por meio deles. Não fica claro como exatamente ele fará isso. Mas a família de Abraão está no auge quando deixa seus esquemas egoístas e confia na promessa de Deus com uma fé radical. A partir daqui, a família cresce, eles acabam sendo escravizados no Egito e somos apresentados a outro personagem principal da Torá, Moisés. Deus o levanta para resgatar os israelitas e levá-los para um monte, onde todos são convidados a um relacionamento de aliança com Deus. Eles recebem 613 termos do relacionamento, diretrizes para se tornarem novos tipos de seres humanos, que vão representar fielmente Deus para o mundo. E Moisés é o mediador desse acordo, porque ele é incrível. Ele é o grande profeta que fala a palavra de Deus a Israel. Ele é um sacerdote que os representa diante de Deus. E ele é até chamado de rei, líder de Israel e libertador na hora da necessidade. Mas, à medida que a Torá avança, os israelitas erram feio.
eles violam a aliança e até Moisés se rebela contra Deus. Na verdade, a Torá termina com Moisés prevendo que o fracasso de Israel vai continuar ao entrarem na terra prometida e eles vão acabar no exílio de novo. Mas ele tem esperança de que Deus cumprirá sua promessa de resgatar Israel. Um dia, ele cobrirá as falhas deles. Ele curará seus corações egoístas para que possam realmente amar a Deus e viver. E então Moisés morre. E as frases finais do rolo da Torá são surpreendentes. Elas avançam no tempo e então ouvimos os escribas proféticos que deram forma a Taná. Eles refletem sobre a história de Moisés a partir do seu ponto de vista e nos contam que nunca mais na história de Israel surgiu um profeta como Moisés. Cara, eu queria que o outro profeta, sacerdote rei como ele aparecesse. E com isso vamos para Neviim. Ele tem duas subcoleções. Primeiro, os antigos profetas. 4 narrativas sobre a história de Israel na Terra Prometida, contadas na perspectiva posterior dos profetas. As coisas começam muito bem com a liderança de Josué. Vemos que ele é bem sucedido, porque ele é como Moisés e medita nas Escrituras dia e noite. Mas por fim, até mesmo Josué falha, começando a longa e violenta queda de Israel rumo à autodestruição. Assim como Moisés e a história do Jardim Prevê. Essas histórias focam no fracasso dos reis, profetas e sacerdotes de Israel. Como mentem, traem e matam uns aos outros e adoram ídolos. É basicamente uma repetição mais longa e sangrenta das falhas dos ancestrais. Mas tem alguns pontos positivos. Deus reafirma a sua promessa da aliança de abençoar a humanidade por meio de um novo humano. Será um rei da linhagem de Davi. E você tem algumas histórias sobre pessoas, como Davi ou Salomão, que têm momentos como Abraão, quando confiam em Deus, mas nunca viram. E, se você não sabe, a família de Abraão acaba onde eles começaram, conquistados e exilados na Babilônia. Mas lembre que toda essa história está sendo contada da perspectiva posterior dos profetas. Eles sabem que o exílio não é o fim. Então eles organizam essas histórias do passado de Israel como guias para a sua esperança futura. Quando Deus resgatar o seu povo da Babilônia, ele vai enviar aquele novo rei, que será como Moisés, Davi e Salomão dos seus melhores dias. Na verdade, é disso que se trata a segunda parte de Neviim, os últimos profetas. Há 3 obras grandes e 12 menores conectadas a profetas específicos. E esse formato lembra intencionalmente os 3 mais 12 antepassados de Gênesis, cujas histórias de fracasso contêm as sementes da esperança futura. Esses rolos proféticos são cheios de referências cruzadas que os conectam à narrativa da Torá e dos profetas e levam a história adiante. O trabalho dos profetas de Israel era ser como Moisés, acusar o antigo Israel de fracasso e corrupção e adverti-lo sobre o resultado iminente, o dia do Senhor, que terminou com a derrota e o exílio na Babilônia. Mas os profetas também prometeram que Deus tinha um propósito, purificar o seu povo e recriar um novo Israel, que seria fiel, assim como Abraão. Eles viverão em uma nova relação de aliança com Deus, sob o reino do governante prometido, que é descrito como um novo Moisés, mas chamado pelo nome Davi. Ele restaurará a bênção de Deus para o mundo inteiro. A conclusão de Neviim é como a da Torá, há uma nota dos escribas proféticos da Taná. Eles refletem sobre toda a história até agora e pedem aos leitores que aguardem a chegada de um novo profeta, como Moisés, que eles chamam de Elias. Ele anunciará a chegada do Deus de Israel para purificar e salvar o seu povo. A partir daqui, passaremos para a terceira e final subcoleção da Taná, Ketuvim, uma coleção de diversos pergaminhos. Cada um foi elaborado para se conectar aos principais temas da Torá e dos profetas e desenvolvê-los ainda mais por meio de uma tapeçaria elaborada de referências cruzadas. Por exemplo, o rolo dos Salmos é aberto com 2 poemas que estão conectados ao início da Torá e dos profetas. No primeiro salmo encontramos o justo, que é descrito como um novo Josué, um líder bem-sucedido que medita nas Escrituras. Ele é como o rei prometido por Moisés e como a eterna árvore da vida no jardim do Éden. O Salmo 2, então, identifica essa figura. É o rei prometido, o Filho de Deus, da linhagem de Davi, que vai derrotar o mal entre as nações e restaurar a bênção de Deus ao mundo.
E o resto do livro dos Salmos ensina o povo de Deus a orar enquanto aguarda essa esperança futura. Depois temos os livros de sabedoria, que abordam algumas das questões mais difíceis levantadas pela história da Torá e dos profetas. Provérbios soa como Moisés na Torá. Confie em Deus, seja fiel e obediente, e você terá paz e sucesso. Mas aí, Eclesiastes e Jó refletem sobre a complicada história de Israel e dizem: tentamos isso, mas não é tão simples assim. Esses 3 livros carregam uma conversa profunda sobre o que significa viver sabiamente num mundo bom e muitas vezes confuso de Deus. 2 dos últimos livros da Tanakh a serem escritos oferecem uma contribuição crucial. O rolo de Daniel recorda a longa história do fracasso e do sofrimento de Israel como uma estranha porta de esperança para um novo futuro para o mundo. Um dia, esse novo ser humano prometido pela Torá e pelos profetas vai chegar. Ele será pisoteado pelas inclinações animalescas da humanidade para o mal. Mas então Deus o vingará e o levantará para governar o mundo com poder divino. E por fim, o rolo das crônicas reconta toda a história da Tanakh, desde o início até o retorno de Israel do exílio. O autor foca na promessa de Deus a Davi de um futuro rei que reunirá o povo de Deus em uma nova Jerusalém e trará bênção divina às nações. As linhas finais do rolo das crônicas foram conectadas aos textos fundamentais de toda a Tanakh. Eles mantêm viva a esperança de um retorno definitivo do exílio, apontando para a chegada de um israelita cujo Deus está com ele, para que ele possa subir e restaurar a nova Jerusalém. E é assim que a história termina. A Tanakh é uma coleção de rolos de textos hebraicos antigos, elaborado de forma majestosa e intencional. Esses diversos textos de todos os períodos da história de Israel foram tecidos como uma história unificada sobre a promessa da aliança de Deus com Israel e toda a humanidade. Eles foram feitos para uma vida inteira de leitura e reflexão, já que essas palavras humanas incríveis oferecem uma palavra divina de sabedoria e esperança futura que fala ainda hoje. Muito bem, aula encerrada, bom domingo para vocês, então vocês veem que realmente essas caras feias aqui vocês não merecem, né? Então vamos já adiante aqui. Opa, peraí. O que acontece? O que eles apresentaram, o que esse vídeo apresenta, essa visão geral, explicando, como você viu que o foco foi chamando o Antigo Testamento de Tanakh, né? Que é como é dividido pelos judeus, como é o Antigo Testamento dividido pelo povo judeu, e isso já de muito tempo atrás. Por isso que você vai ver Jesus falando, até ele cita um texto de Lucas, falando assim, foi falado sobre mim, ou o que está escrito na lei e nos profetas. A lei é o Pentateuco e os profetas, e você vai ter, se eu não me engano, quando Jesus está no caminho de Emaús com aqueles discípulos, depois ele fala assim, e decorrendo sobre a lei, os profetas e os salmos, ele foi mostrando tal. Os salmos viram uma forma de dizer, os escritos, né? Então, Jesus, na época de Jesus, todo judeu seguia essa organização. E uma coisa, se vocês prestarem um pouco atenção, vocês viram o seguinte: nessa organização, os livros de Samuel, Josué, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º de Reis, não são chamados históricos, são chamados proféticos. Então ele está entre os Neviim, os livros proféticos. Por quê? A gente entende, livro profético é o livro que foi escrito por um profeta. Então o Isaías, o Jeremias e tal. Não é essa visão do judeu. Profética no sentido de a mensagem de Deus para nós. Então contando a história do povo, do que aconteceu com os reis e tudo mais, ou o estabelecimento na terra. Esses livros foram escritos como uma mensagem profética para o povo. Dessas narrativas, o único livro que não é profético é o livro das crônicas.
que é Crônicas, entre aspas, repete as histórias de Samuel e Reis, mas é uma repetição com algumas coisas omitidas e outras coisas adicionadas, é uma outra perspectiva da mesma história, e o livro das Crônicas é o livro que fecha todo o Antigo Testamento, toda a Tanakh dos judeus, porque é a mensagem final da história. O livro das Crônicas termina dizendo que o povo está voltando do exílio da Babilônia, né? Agora, no meio de toda essa história, é o que Deus está falando com o povo. Aí nos escritos, por exemplo, o livro de Daniel não está entre os livros proféticos, ele está nos escritos. E por que ele está nos escritos? Possivelmente porque ele foi um dos últimos livros a ser escrito. Então os livros chamados proféticos já estavam fechados, e Daniel depois, como um livro adicional, muito tardio, ficou entre os escritos. O livro de Ruth vai para os escritos. Esdras e Neemias eu não me recordo se eles vão para os escritos, se eles ficam entre os proféticos, isso eu não me recordo. Então eles têm essa divisão diferente. Nós então, na nossa Bíblia, nós temos uma tentativa de uma organização cronológica, que é essa organização que estão os nossos livros no nosso Antigo Testamento. E aqui então você está vendo essas caixas coloridas numeradas. Esses números, né, é a ordem do livro na nossa Bíblia. Então eu tenho essa divisão. Primeiro eu tenho aqui, né, os números 1, 2, 3, 4 e 5, que é o Pentateuco, né? Então Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. E você está vendo que Levítico e Deuteronômio está lá em cima, porque eles foram escritos dentro dessa linha de tempo, tá? Porque o que acontece? Ali o livro de Números, o terceiro livro, ele já é o final da história de Moisés, entre aspas, que o livro de Deuteronômio é apenas um discurso de Moisés nos momentos finais ali do livro de Números, tá? Daí Moisés morre e começa a história de Josué. Então, assim como o livro de Levítico, ele foi escrito enquanto o povo de Israel estava ali no Monte Sinai, ou seja, durante a história que está sendo contada no livro de Êxodo, né? Então é por isso que eles estão juntos ali. O livro de Jó está lá em cima, lá no canto, não porque ele foi escrito nessa época, mas a gente entende que a história de Jó ocorreu ali no período do livro de Gênesis, que Jó, a história que é contada é no período dos patriarcas. Jó viveu ali perto do período de Abraão ou de Isaac, alguma coisa nesse sentido. Nós temos indícios de que isso aconteceu mais ou menos nessa época. Então é por isso que está organizado dessa forma. Então nós temos essa organização. Vou até ver se eu corro. A mesma coisa nós temos aqui os profetas. Você vê que está tudo acumulado aqui, porque na história dos livros dos reis, e preste atenção aqui nesse conjunto, né? Porque você tem um monte de coisa aqui junta nesse mesmo período. Se você olhar essa linha central aqui, né, que é a linha de tempo aproximada, você está vendo lá por 1.200 anos, 2.000 anos, a gente não sabe quanto mais 2.000 anos, mas por volta de 2.000 anos antes de Cristo foi que surgiram ali os patriarcas. A gente vai seguindo a linha do tempo, por volta de 1500, 1400 e alguma coisa aconteceu o Êxodo, né? Então nós temos essa linha do tempo. Quando chega aqui, sim, às vezes nós temos coisas aproximadas, tá? Nós temos alguns reis de Israel, dá para se saber exatamente até em que mês ele se tornou o rei. Não por causa dos escritos judaicos, mas por causa dos escritos dos babilônios, dos assírios e dos egípcios, que eles interligavam as histórias, que ele falou assim, no ano tal, no dia tal, eu tomei a cidade de Samaria, está registrado nos escritos dos assírios. E isso bate com o registro dos babilônios, depois que eles vão ligar reis com reis, anos e tudo mais, e outras coisas, fenômenos
astronômicos e terrestres. Eles registram eclipses, eles registram terremotos. Então, esses registros que estão em vários povos, a gente consegue. Você tem reis babilônios e assírios que a gente sabe exatamente qual foi o dia e o horário do dia em que ele foi entronizado, para você ter uma ideia, né? Porque os registros desses outros povos eram bem precisos e batia, o pessoal foi começar a fazer ligação dos outros povos, sabiam exatamente. Então, quando a gente vai chegando aqui, nós temos algumas datas bem próximas e aproximadas. E você está vendo aqui tudo acumulado, né? Todos esses profetas aqui, o livro de Reis, o livro de Crônicas e ali Provérbios, Eclesiastes, Cantares, tudo junto aqui nesse período aqui entre os anos 900 e 800, porque realmente é onde muita coisa aconteceu aqui, tá? É o período ali dos reis de Israel, Davi, Salomão, Roboão, e daí começa, né? Todos aqueles reis, os bons reis e os maus reis, como Acabe e tudo mais, como Jeroboão. E o livro das Crônicas é uma repetição dessa história, só que numa outra visão. É por isso que Crônicas é colocado logo depois do livro de Reis, tá? Mas é uma visão diferente da mesma história. É isso que está acontecendo aqui. E aí depois nós vamos ter o exílio da Babilônia, e depois do exílio, aí você vai ter os profetas que escreveram durante o exílio, e você tem os profetas que escreveram depois do exílio, e também os escritos. O livro de Esther é ali no período posterior do exílio, né? E Esdras e Neemias é a história de quando eles estão voltando do exílio. Então esse é o período final. A Bíblia relata, o Antigo Testamento relata o período em que o povo de Israel volta do exílio da Babilônia e começa a se estabelecer ali. Passou esse período, acabou, o Antigo Testamento não tem mais história. E essa história termina por volta de 400 anos antes de Jesus chegar. Inclusive, às vezes o pessoal antigamente fala assim, existem os 400 anos de silêncio na Bíblia, entre o Antigo e o Novo Testamento. É algo aproximado realmente, uns 350 anos, 320 anos no máximo, que depois você não tem mais escritos nenhum no Antigo Testamento, e aí sim vai começar o Novo Testamento. Então essa é uma visão geral de como é o Antigo Testamento, né? Eu já falei demais até aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa a colocar diante do que viu aqui? Tudo certo? Então tá bom, nós temos pouco tempo aqui, temos 6 minutos, nós só vamos em mais detalhes aqui, ver alguns pontos, só realmente sinalizar, vocês terem uma ideia aqui da questão de tempo mais ou menos, mas ver os livros. O livro, inclusive, deixa eu só abrir aqui, o livro dos Salmos, ele é colocado ali, nesse período, seria a ideia de quando ele começou a ser compilado, juntando uma série de poemas em um livro só, mais ou menos nesse período. Por quê? Nós temos salmos tem um salmo que é de Moisés, então é super antigo, Moisés escreveu lá atrás. Você tem salmo de Davi, você tem salmo do período depois do exílio. Você tem uma série de salmos que foram escritos depois do exílio da Babilônia. Então, ali foi quando começou a ser compilado, mas ele foi se desenvolvendo ao longo dos séculos, né? Então nós temos aí, e aqui depois, inclusive aqueles que quiserem, a gente pode passar esses gráficos para vocês, tá? Eu posso pedir para o Vinícius colocar lá no grupo, a gente coloca seja imagem, seja PDF. E aí você vai ver então, seguindo essa sequência, quais são os temas que são tratados aqui e quais são os personagens principais. Então, é você se situar nesse sentido. E a gente já vai concluir aqui, a gente não vai ter tempo de ver em mais detalhes cada um desses pontos, mas o que eu ia sugerir a você é dar uma olhada realmente nessa sequência aqui, para você entender como os livros do Antigo Testamento são organizados, tá? Então, da forma como está organizado na nossa Bíblia,
ela tenta fazer realmente essa visão. Deixa eu até voltar uma coisa aqui. Essa visão cronológica, eu diria. Deixa eu só voltar um pouquinho mais. Só uma coisa que eu queria mostrar mais para vocês. Esse ponto aqui. Uma coisa que é importante nós entendermos é que a história, a sequência narrativa de tudo que acontece no Antigo Testamento vai de Gênesis até o segundo livro das Crônicas, diríamos assim. Como eu já falei, Crônicas é uma repetição de Samuel e Reis, tá? Ele pega as histórias que acontecem no livro de Samuel, as histórias que acontecem no livro de Reis, e escrevem uma outra história. Inclusive, deixa eu só abrir um parênteses aqui da forma que eu estou falando, né? Na verdade, nós sabemos que os livros, esse primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, na verdade todos eles eram um único livro. Eles só foram divididos porque eles são extensos demais, mas são uma sequência. Então você pode dizer, o livro das Crônicas quer dizer primeiro e segundo de Crônicas, o livro de Samuel, como às vezes no meio acadêmico o pessoal fala, é porque primeiro e segundo Samuel era um livro só foi dividido, os judeus já dividiram, porque não tinha rolo suficiente para escrever o livro inteiro num único rolo, então eles começaram a dividir no meio, mas é um livro só. Só que é importante entender que sequência narrativa é só até o livro dos Reis, e todo o resto dos livros que nós temos, eles entram dentro dessa história, tá? Que sejam todos esses Daniel, Esdras, Neemias, Esther, esses profetas aqui, eles atuaram dentro desse período no sentido de que só Crônicas termina o livro de Crônicas assim, e nós voltamos do exílio. E esses livros aqui é da volta do exílio, é essa ideia. Mas você não vai ter mais uma sequência narrativa de outros eventos que ocorreram e tudo mais. Então, por exemplo, se você falar assim, eu quero conhecer a história do Antigo Testamento, você vai ver de Gênesis até o livro de Reis, eu diria que já é suficiente, porque Reis anuncia, o livro de Reis termina com o povo indo para o exílio da Babilônia. Crônicas repete a história só falando, e ele só acrescenta no finalzinho. E o povo voltou, Ciro deu um decreto e nós voltamos da Babilônia, tá? E aí Esdras, Neemias e Esther e tudo são algumas pequenas histórias adicionais de algo que aconteceu um pouco depois desse período aí, mas é bem pequeno. Então, se você quisesse conhecer essa sequência, vai de Gênesis a Reis, que você vai ver toda a sequência, toda a linha de tempo, toda a história do Antigo Testamento. Porque se eu pegar assim, mas eu queria... E Abacuque? Abacuque aconteceu no mesmo período em que o livro de Reis narra, só que num ano específico de um rei específico que está lá em Reis. Então aí sim você pode ver em cada período, e aí sim, quando nós estivermos estudando, vamos estudar Jeremias. Jeremias ocorreu em tal período, quando tal rei de Israel, você vai ver ele, né, no livro de Reis, em que período ele está. O profeta Isaías é mencionado no livro de Reis, e você vai ter vários outros profetas aí, até Jonas é mencionado no segundo livro de Reis. Então essa é a sequência, tá? Então aqui o que nós temos é essa visão geral sobre o Antigo Testamento, porque o nosso objetivo é, em cada aula, assim, vamos entender Gênesis então. O que Gênesis nos ensina, qual é a mensagem de Gênesis? É esse o objetivo da aula, para a gente conhecer um pouco melhor Gênesis. Depois a gente vai para Êxodo, e a gente vai livro por livro. Como eu falei, algumas aulas a gente vai ter mais de um livro, porque às vezes a gente tem pouco para passar de um livro pequeno com pouca estrutura. A gente pode passar 2 livros numa aula, pode ser que seja dessa forma, o que a gente está prevendo, tá bom? Nós vamos encerrar por aqui então a aula.